Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que tudo comece e tudo termine para a Tua honra e para a Tua glória. Pedimos a Tua intercessão, Virgem Santíssima, sobre nós, neste momento de estudos. Pedimos as luzes do Teu Divino Espírito Santo, Teu Esposo Santíssimo, para que possamos, nesse momento, iluminado o nosso entendimento e a nossa vontade fortalecida, realizar tudo aquilo que nós nos propomos, a fim de que possamos também fazer a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, e bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. São José, rogai por nós. Meu bom anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindas para esse momento, em mais esta aula, que nós nos reunimos, nos encontramos, em mais esta oportunidade. E na meditação de hoje, para darmos início ao nosso encontro, nós vamos falar sobre a generosidade. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 21, nós temos uma narrativa muito interessante, que é a figura da viúva, da pobre viúva, que ofertou, segundo nosso Senhor, mais do que os ricos no templo. Então, ali, brevemente, há um momento interessante em que Jesus está junto dos seus discípulos no templo e ele observa que os ricos estão fazendo as suas ofertas no altar do Senhor, entregando ali naturalmente aquilo que lhes sobrava. Quando então observa uma pequena viúva, uma pobre viúva, e a viúva naquele tempo já é alguém desprovida de material, né? Mas desprovida também de proteção, porque a viúva ela não podia, estava ali por si mesmo, né? Já que perdeu a figura do homem dentro de sua casa, que era aquele que naturalmente provia as suas necessidades, e então ela está desprovida daquele que sustenta a sua vida. E a gente poderia dizer que era alguém vitimada, vamos dizer assim, pela circunstância da vida, perdeu o seu marido. E era alguém que naturalmente, já que não possuía nada, estaria talvez dispensada dessa oferta ali no templo. Mas o que nos chama a atenção no Evangelho, e é aqui Jesus chama a atenção aos seus discípulos, é que aquela mulher, mesmo não possuindo nada, por ser pobre, mesmo desprovida por conta da sua viuvez, entrega aquilo até mesmo que lhe faltaria. Deu ali 2 moedinhas que, se nós olharmos perto das moedas dadas pelos ricos, certamente se diluiriam, não valeriam materialmente falando tanto quanto daqueles ricos. Então poderíamos dizer que aquelas 2 moedinhas nem se comparariam às sobras dos ricos, de tão míseras que eram. Mas, no entanto, no coração de Deus e ali no olhar de Jesus, ganha grandioso valor, porque ofereceu mais do que ela poderia, ofereceu até mesmo aquilo que lhe causaria falta no passar do tempo, né? Talvez estaria lhe dando até mesmo aquilo que era para seu sustento. E olha, nesse ponto é que nós encontramos a grande generosidade. A generosidade é uma virtude que combate o pecado capital da avareza, que está alojado no nosso interior, na nossa alma. A avareza nos rouba dos grandes atos, ainda que feitos de formas pequeninas, como essas moedas, de pequenos valores, humanamente falando, mas de nobres atos, de grandes atos de oferta, como foi dessa viúva. E nos priva, muitas vezes, de agradar o coração de Deus, ou de alcançar o coração de Deus e os seus favores para a nossa vida. Então, a avareza, ela é aquele sentimento de, quando nós estamos ofertando, seja do material, seja do nosso tempo, seja de qualquer coisa da nossa parte, que de alguma maneira vai nos faltar,
nós temos aquele sentimento interior de lamúria, de lamentação. E quase que dizemos, que pena que isso está sendo ofertado, não é? Que pena que isso está faltando agora para mim. Que pena que eu estou dando esse material que eu estou dando, ou desse tempo que eu estou dando. Nós não dizemos isso com palavras, mas é como se disséssemos. Porque o sentimento que toma conta do nosso coração é o sentimento da lamentação. E quando esse sentimento de lamentação toma conta de nós, é sinal de que a avareza, então, que está ali no interior da nossa alma, está nos fazendo muito mal. Está corroendo o princípio da virtude, que é o princípio da generosidade, que é o coração magnânimo. Veja, o coração dos santos que lutaram contra a vaidade, que lutaram contra a ira, que lutaram contra a luxúria, que lutaram contra a soberba, que lutaram contra o egoísmo, é um coração que, sobretudo, lutou também contra a avareza. Não é? E não foi fácil. Se nós olharmos para uma vida totalmente desapegada, por exemplo, de São Francisco de Assis, e voltarmos um pouco na sua história, antes de sua conversão, veríamos um jovem rapaz que, embora sentindo em seu coração desde muito cedo o chamado de Deus, ainda assim vivia numa riqueza tremenda. E essa riqueza lhe consumia em vaidades, essa riqueza lhe consumia em orgulho e soberba. E não foi fácil para São Francisco se desvencilhar, seja ali daquela realidade material, ou seja, mais para frente em sua vida, como ele mesmo vai relatar, dos resquícios que aquele mundo de riqueza e de esbanjamento lhe sofreu em seu coração. E também para nós, seja que venhamos de uma realidade um pouco mais pobre ou que venhamos de uma realidade um pouco mais abastada, ou seja, mais rica, todos nós, pobres ou ricos, somos chamados ao desapego. Somos chamados à generosidade. Somos chamados ao coração dos santos, que é um coração magnânimo. Ora, o coração magnânimo se trata de um coração alargado, dilatado. É bonito que Jesus vai dizer que no reino dos céus a porta é estreita e estreitíssima para muitos de nós. Para dizer o seguinte, que se nós não nos livrarmos dos excessos, se nós não nos livrarmos neste mundo daquilo que ainda nos prende, daquilo que ainda nos consome, então não poderemos entrar no reino de Deus. E veja, nas bem-aventuranças, no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, Jesus chama atenção para aquele que irá herdar o reino dos céus, dizendo: bem-aventurados, ou seja, felizes, sois vós, pobres de espírito, porque vocês herdarão o reino dos céus. Ora, o que é a pobreza de espírito? A pobreza de espírito é justamente a generosidade, é justamente o contrário da avareza e do egoísmo. É aquele espírito desprendido das coisas materiais, tão desprendido das coisas materiais que se reconhece e se sabe totalmente dependente de Deus. Consegue enxergar a Deus como um pai de forma muito mais fácil, porque é como criança, que depende totalmente daquele que lhe sustenta, daquele que lhe dá a vida e daquele também que rege os seus dias. Veja, a generosidade e a oferta de vida, seja ela material, seja ela substancialmente espiritual, é um convite sempre para nós sermos, como crianças, dependentes de Deus. Porque, infelizmente, ou felizmente, quando nós sabemos lidar, o dinheiro faz parte da nossa vida, é necessidade da nossa vida. Nós necessitamos dele para bem conduzirmos a civilização, a sociedade, enfim, e também aquilo que é justo para nós. É justo você ter uma vida boa, você trabalhar para ter uma vida boa, é justo que você dê um conforto melhor para a sua família. Mas, no entanto, nunca poderá tomar o lugar da oferta do coração, da generosidade do coração, que sobretudo está em se oferecer a Deus. A nossa oferta de vida, ela não está tão ligada ao material quanto ao espiritual. Às vezes nós podemos dar muito dinheiro, mas, no entanto, damos pouco tempo a Deus. E às vezes podemos dar muito tempo a Deus, mas, no entanto, sermos avarentos quando se trata de coisas materiais, de bens materiais. Então, a generosidade que combate a avareza
faz com que a gente vasculhe hoje, nessa meditação, o nosso interior. O que é que ainda me prende? É aquilo que se trata de bens materiais? Ou até mesmo são bens que, se não são materiais, mas são apegos exclusivos da nossa vida, sejam eles relacionados a objetos, sejam eles relacionados a pessoas, seja mesmo o apego que a vaidade vai consumindo o nosso interior, que é o apego de nós mesmos, da nossa própria vida, das nossas próprias circunstâncias. Então hoje Deus nos chama a um passo de santos, que é o passo que os santos realizaram. Mas veja, antes passaram por muita luta, também tiveram as suas quedas e os seus limites, mas foram vencedores. Venceram porque permitiram que o Espírito Santo pudesse alargar os seus corações. Peçamos essa graça. Sozinho nós não podemos, mas com o auxílio da graça divina, com toda certeza, teremos esse nosso coração mais dilatado para os bens eternos e cada vez mais passageiros naquilo que se trata das coisas desse mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito bem, nós vamos agora avançando na nossa aula. No encontro passado falamos um pouquinho sobre o panorama educacional no Brasil e no mundo. Dissemos alguns nomes de influência da educação no Brasil, dentre eles Paulo Freire, John Dewey, Anísio Teixeira e também o filósofo, o pensador Peirce. Falamos um pouco sobre o pragmatismo, falamos um pouco sobre o materialismo e também o utilitarismo, que são termos, são conceitos que, ainda que não ditos, estão presentes hoje na mentalidade, não só da educação, mas desse nosso século também. Ora, o que é viver uma vida pragmática? É justamente o contrário daquilo que dissemos na nossa meditação. Aliás, a avareza está, por exemplo, muito inserida na vida daquele que só pensa nas coisas desse mundo, que só pensa nas coisas terrenas ou que vive para o materialismo, né? Então, que não consegue se pensar de forma transcendente. É geralmente aquele sujeito, aquela pessoa que teme muito a morte, né? Que tem um medo excessivo da morte. É óbvio que todos nós tememos, que todos nós passamos por algum certo receio diante da hora derradeira, né? Ninguém pode se dizer tão perfeito assim e tão livre, vamos dizer assim, de qualquer pensamento que seja de receio em relação a isso. Seja em relação à pessoa mesma, seja em relação àqueles que nós amamos. Mas, no entanto, tem gente que é demasiado apegada à própria vida. Por quê? Porque, veja, não é porque entende a vida como um bem maior, mas é que está tão apegada aos bens, às pessoas e às coisas ao seu redor, que tem grande dificuldade sequer de pensar em deixar todas essas coisas neste mundo. Por isso, é um coração muitas vezes pragmático, muitas vezes materializado. Isso vai cristalizando o nosso modo de viver e de pensar as coisas neste mundo também. Então, a educação hoje no Brasil, ela tem parte dessa cultura, né, pragmatista, dessa cultura materialista, utilitarista, e outra parte relativista. Então veja, o relativismo é um grande mal também no nosso século. O que é o relativismo? O seu eixo principal é entender que não existe uma única verdade. E o relativismo ele abre portas e janelas e escancara portas e janelas para tantas outras realidades que muitas vezes, sem mesmo perceber, vai entrando no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na linguagem. Então, a nossa linguagem hoje está toda relativizada, né? O politicamente correto, os respeitos humanos, não é? Veja, o que é preconceito, o que não é. Então, veja, muitas coisas hoje são frutos do relativismo no Brasil e no mundo, educacionalmente falando. Então, hoje a gente vai entender um pouco a ideia desses pensadores, as suas influências para a educação no Brasil, e eu quero que você faça esse exercício comigo, vá percebendo também se esses conceitos um dia não fizeram parte da sua vida, ou até mesmo, quem sabe, você vai poder dizer, seja espantosamente reconhecendo, ou seja, até mesmo naturalmente, olha, realmente eu pensava dessa maneira, né? Não quer dizer que você comungue dessa ideia, mas é que nós nos acostumamos tanto a viver com esse tipo de ideia, com esse tipo de educação, que nós vamos acabando realizando os nossos próprios atos, aquilo que a gente fala, pensa ou faz, ainda que de maneira inconsciente, eles são frutos
dessa ideia que hoje está presente na educação no Brasil, certo? Então a gente vai falar do eixo pragmático e do eixo relativista que estão presentes na nossa educação. Então, a educação hoje no Brasil, ela não tem uma visão de alta cultura, né? Quando nós nos deparamos, por exemplo, com as obras clássicas, sejam elas obras de arte, sejam elas esculturas, sejam elas pinturas, ou seja mesmo a música, nós temos uma harmonia, né? Que o nosso espírito é capaz de repousar. Veja, quando você vê uma obra de arte, contempla uma obra de arte dos autores clássicos, é totalmente diferente hoje quando contemplamos dos autores modernos. Hoje no Brasil, a ideia de obra de arte, por exemplo, é a mesma coisa, uma é a mesma coisa que a outra, né? Quer dizer, não há uma arte melhor que a outra, né? Não existe um filme melhor do que o outro. Porém, para a educação, um dos pontos mais importantes é justamente selecionar aquilo que é melhor. Se não existe essa seleção, não é possível haver educação. Então, o princípio educacional, ele prescinde da seleção, né? Quer dizer, ele parte da seleção, ele precisa dela. É preciso, e sempre fez parte da história humana, naturalmente, dizer, olha, isso aqui é melhor do que isso. E veja, por que eu quero que vocês façam esse exercício, se a realidade relativista não faz parte da vida de vocês, faz parte do dia a dia de vocês ou não. Porque é o seguinte, hoje nós temos uma grande dificuldade em dizer para uma criança, por exemplo, claro que eu não estou dizendo aqui, né, você vai ali de forma brava ou de forma grosseira dizer para a criança que aquilo que ela desenhou, aquilo que ela pintou, não é melhor do que o do coleguinha, ou do coleguinha é melhor do que o dela. Não, mas eu estou querendo dizer o seguinte, que nós temos uma dificuldade muito grande em dizer que o desenho de uma criança é melhor do que da outra. E qual é o nosso medo? O nosso medo é de magoar, o nosso medo é de fazer diferença, né? Não podemos fazer a diferença. Não é assim que na nossa cultura, muitas vezes nós crescemos com essa mentalidade, na educação dos nossos filhos, inclusive. Eu não posso fazer a diferença de um para o outro, né? Claro que existem circunstâncias que exigem, obviamente, um cuidado tanto de um para com o outro, mas eu estou querendo dizer que nessas coisas específicas educacionais. Então, olha, quando que a criança cresce? Quando que ela percebe que ela precisa melhorar? Justamente quando ela é conduzida por um adulto a isso, que vai partir da correção. A correção ela é imprescindível no processo educacional. Seja ela uma correção no sentido moral, seja ela uma correção também no sentido prático da coisa, né? Então, dizer que uma criança precisa melhorar os seus traços de desenho, a sua pintura, não é uma agressão. Mas, no entanto, hoje nós entendemos que seja. E hoje nós temos professoras dentro da sala de aula, pedagogas dentro da sala de aula, que inculcaram em sua mente o lema, né, de que todo mundo é igual, de tal maneira, de tal forma, que você não é capaz mais de selecionar o dom de uma criança, o talento de uma pessoa, diferentemente do outro, né? Quer dizer, e no final das contas, a própria criança, ela vai crescendo frustrada, né, nas competições, por exemplo, né? Veja, em competição, também temos isso. Olha, não é porque você ganhou em primeiro lugar, né, que você está em segundo e você não tem nenhuma medalha, mas todo mundo é vencedor, todo mundo é campeão. Eu me lembro de uma ocasião, numa situação que eu estava presente, em que foi dito isso, né? Teve ali uma competição, uma das crianças saiu vencedora, recebeu um troféuzinho, e aí o discurso final foi o seguinte, da coordenação ali do evento, disse o seguinte, olha, não é porque o fulano ganhou o troféu que vocês não são vencedores, tá bom? Todo mundo ganhou do mesmo jeito. E aí uma criancinha ergueu a mão e disse assim, fulano, mas então por que é que eu não tenho troféu também? Não é? Ora, foi o raciocínio lógico daquela criança. E foi correto, é evidente, né? Ela não estava dizendo bobagem ali, asneira. Asneira disse quem estava lá na frente, na organização do evento, quando falou que todo mundo era ganhador do mesmo jeito, né? Todo mundo venceu do mesmo jeito. Então, cadê o troféu daquela criança, né? Então, ora, não é você ser o chato da situação, né? Dizer aquilo que é óbvio da coisa, mas é a gente tomar cuidado para não ficar relativizando todas as coisas. Isso é um princípio de relativização, quer dizer, de relativismo.
Então, se não existe um melhor do que o outro, eu vou levando isso para a minha vida e, pior, eu vou educando as crianças de que não existe melhor do que ela. Né? Todo mundo é igual. Né? Não existe um melhor, quer dizer, o desenho dela está ruim para danar, mas, no entanto, é um desenho como todos os outros. Né? O que vale é tentar. Né? O outro lema terrível de hoje, antes feito do que perfeito. Olha, essas coisas vão entrando na nossa cabeça de tal maneira que daqui a pouco a gente não vai educando uma criança e nem nos educando a nos esforçarmos, a fazer a coisa de forma diferente, né? Melhor. Então a criança vai dizer o seguinte: mas para que eu vou treinar mais então? Se todas as vezes que eu ganho, o outro também ganha da mesma maneira que eu, né? Então para que eu vou treinar mais? Né? Para que eu vou querer ganhar? Para que eu vou querer competir? Para que fazer uma obra de arte que ali realmente dependa de traços concretos, né? De evolução dos meus traços, da minha capacidade ali de contemplação, né? Do meu imaginário, das cores que eu vou utilizar? Para que é que eu vou fazer tudo isso se as pessoas não diferenciam uma obra de arte da outra, se tudo é igual? Entende? Então tudo isso vai entrando na nossa cabeça, tudo isso vai entrando no processo educacional da nossa vida também. Então a gente tem, por exemplo, o John Dewey, como a gente falou na semana passada. O Brasil, inclusive, foi extremamente influenciado por essa linha. O Anísio Teixeira, que foi uma das pessoas que organizaram o Ministério da Educação, né? Depois a gente vai estudar ponto a ponto de cada uma dessas pessoas ao longo do nosso processo histórico aqui de ensino, mas o Anísio Teixeira foi quem organizou o Ministério de Educação no Brasil. Ele mesmo foi profundamente influenciado pelo John Dewey, né? Além disso, o próprio John Dewey, ele faz parte de um tipo de pragmatismo muito específico, que a gente não falou a semana passada, que é diferente, por exemplo, do Percy. Por quê? Porque ele não se considera um realista da mesma maneira que o Percy se considera. Ele toma a teoria da evolução como se fosse um balizador, né? Como se fosse um guia. Ele vê a educação como uma evolução de adquirir mais experiência. Então veja, a educação para o John Dewey é 100% processo de experiência. Né? É um pouco diferente. O Percy ainda pensava um pouco na teoria, mas o John Dewey não. É 100% a experiência. Quer dizer, ele fala de uma qualidade das experiências. Só que quando você fala qual que é essa qualidade, né? Quando se pergunta a ele qual que é a qualidade das experiências, ele diz que a experiência que tem mais qualidade é aquela que leva a ter mais experiência. Né? Quer dizer, a própria noção, né, do John Dewey de qualidade não é quantitativa, né? Ou não é qualitativa, né? Mas é quantitativa. Então veja, isso que se torna peculiar, né, na vida desses grandes pensadores é que eles mesmos não conseguem responder à estrutura filosófica que eles bolaram. Né? Por quê? Porque elas são tão relativistas que elas não têm um fundamento na verdade. Quer dizer, a pessoa que vai estudar esses sujeitos, elas encontram, se fundamentadas na verdade, facilmente as lacunas, facilmente as rachaduras que eles deixaram nos seus pensamentos. Né? Então, quer dizer, o John Dewey é fácil explicar, por exemplo, essa peculiaridade do pensamento dele. Né? Por quê? Porque, no fundo, ele não pensa o significado das palavras. Isso é fruto de outro pensamento filosófico chamado nominalismo. O nominalismo é quando você só pensa na palavra. Quer dizer, você joga uma palavra chique ali no meio, todo mundo adere a essa palavra, mas ninguém pensa no conceito dela, ninguém sabe o que ela significa de fato. Né? Então hoje tem uma porção de palavras bonitas, uma porção de palavras chiques aí, né, que você fala. Né? Uma delas é procrastinar, por exemplo. Né? Bom, o sujeito hoje, que é preguiçoso mesmo, ele gostou da palavra procrastinar porque ela é mais chique, né? Está mais na onda, né? Mais new wave. Então acontece o seguinte, só que ele não pensou que procrastinar é a mesma coisa que preguiça. Né? Isso está em qualquer dicionário, seja ele mais velho ou mais novo. Então procrastinar é a mesma coisa que você viver na preguiça. Então, esse tipo de palavra, por exemplo, né, mesmo hoje, né, que a gente vê bastante por aí, né, tantos outros conceitos educacionais que são utilizados, que são, no fundo, fruto desses nominalismos. Quer dizer, o John Dewey, por exemplo, ele tem o nominalismo como pano de fundo,
quando você vai questionar ele, bom, então, qual experiência é a melhor? Bom, a experiência melhor é aquela que dá mais qualidade. Então, quer dizer, está patinando, né, na própria palavra, né? Ele não acha que uma experiência é melhor que a outra porque nos leva ao bem, né, ao belo, ao verdadeiro. Mas ele acha porque nos leva a mais experiência. Ou seja, a noção dele de qualidade esvazia a própria noção de qualidade, né? Então, quando eu pergunto para você por que aquela obra de arte é melhor, né? Por que a obra de arte do Leonardo da Vinci, por exemplo, é melhor do que qualquer uma hoje da modernidade, né? Do vaso sanitário colocado ali como aquele clássico, né? O vaso que foi o rompimento com a arte, né? Com o belo. O vaso sanitário colocado ali e dito, bom, isso aqui está em exposição, é uma obra de arte, né? Qual que é a diferença? Ora, é óbvio, uma obra de arte do Leonardo da Vinci, por exemplo, nos leva a contemplar o verdadeiro, o belo, o bom, há um repouso, porque há uma harmonia ali, né? A nossa inteligência compreende essa realidade, há uma harmonia entre as coisas, entre os traços, entre as cores, né? Então, é diferente de tudo aquilo que a gente vê na modernidade hoje, né? Ou na boa parte dela, né? Então, o pensamento do John Dewey é o mesmo evocado nos outros pensadores que relativizam as coisas. Bom, na época do Império, quando houve a expulsão dos jesuítas do Brasil, a gente vai percorrer esse tempo com mais detalhe, o Brasil ele ficou com um déficit educacional muito grande, né? Porque várias escolas foram desmontadas. Então veja, os jesuítas no Brasil exerciam uma educação clássica. Nós vamos estudar, por exemplo, ao longo desse ano, o método jesuíta, né, de educação, para entender aquilo que eu estou dizendo aqui. Mas essas escolas, por conta da perseguição contra os jesuítas, que devastou os jesuítas da Europa e do Brasil, né, os grandes perseguidores em Portugal e no Brasil dos jesuítas foi o Marquês de Pombal. E acontece que essas escolas elas foram todas desmontadas. E a partir disso o problema começou. Por quê? Porque essa estrutura dos jesuítas ela não foi substituída de imediato por outra. Então houve uma lacuna aí, temporal. Quando começou a substituição, foram montados grandes colégios estaduais com uma visão de planejamento centralizado e com viés positivista. Então, quer dizer, aqui a ideia positivista, a ideia nominalista, o pragmático, o relativista, são tudo farinha no mesmo saco. Qual que é o eixo de cada um desses pensadores, né? Eu espero que você estude cada um deles ao longo do nosso curso. Mas se hoje você já quiser definir cada um deles, não, tudo no mesmo balaio, é o seguinte, é tirar Deus da jogada. É tirar a religião da jogada. Esse foi o grande desejo, sempre foi o grande desejo, né, de todo o secularismo, né? É tirar Deus da jogada. Então, quando começou essa substituição, o planejamento foi o seguinte, foi a partir do lema da bandeira do Brasil, ordem e progresso, que aliás é um lema positivista, né? Que começou a se ensinar no Brasil o catecismo positivista. E um dos maiores problemas disso é pensar a ciência como sucessora da religião. Então, o catecismo positivista foi tirando o catecismo dos jesuítas, que era o catecismo católico da escola, e foi implantando, inculcando na educação a ciência pragmática, né? O cientificismo, que hoje nós bebemos em toda a educação brasileira, né? Então, Deus foi saindo da jogada, a ciência foi entrando, e o homem, soberbos, né? Como vai dizer um dos historiadores da literatura, o Percy, não esse que eu citei agora, mas de outro livro sobre literatura, ele vai dizer, John Percy, ele vai dizer o seguinte, haviam dois homens, o homem soberbos e o homem viator, né? Então, homos soberbos e o homos viator. Os soberbos era aquele que foi tirando Deus da jogada educacional, do campo da educação, e foi crescendo em sua vaidade, foi se inchando, se inflando no seu próprio orgulho, na ciência, achando que a ciência está acima até mesmo de Deus. Tem um filme
abrindo um parênteses aqui para a gente não perder o raciocínio, mas um filme que, se vocês puderem, assistam, se ainda não assistiram ou nunca ouviram dizer, Entre Homens e Deuses. Entre Homens e Deuses. Então, é um filme muito importante que conta justamente essa passagem, ciência e religião. É óbvio, também outro adendo, a Igreja Católica ela não é contra a ciência, pelo contrário. Só que ela vê a ciência como necessidade uma da outra. Da mesma maneira que a religião inspira a ciência é fruto dessa inspiração religiosa. E a ciência verdadeira é a ciência que estava ali a partir dos grandes cientistas da Idade Média, por exemplo, que hoje já se perdeu. Então, o homem soberbus é esse homem inflado, inchado pelo orgulho. E o homem viator é o homem que está numa jornada, é o viajante, que é o homem que é dependente de Deus, que o percurso, a trajetória da sua vida, a educação da sua vida é uma educação moral, não moralizante, mas moral, Então, veja que a educação dos jesuítas era essa educação do homem que se remetia a uma finalidade. É o homem que está numa jornada, que está num caminho e que almeja chegar nesse fim, nessa finalidade, que é Deus, que é a eternidade, que é o céu, que é a santidade. Era um homem que tinha um destino. Hoje, o homem soberbos, o homem da ciência pela ciência, é um homem que não sabe para onde vai. É um homem que está vivendo hoje o tempo presente, mas não como realmente se deveria viver. Mas olha para frente e no fundo, considerando de que algum dia, nessa esperança, a ciência lhe salvará. Mas, no entanto, sabemos que a ciência de Deus é outra. E que nós dependemos dele. Então, esse foi o grande rompimento. Então, se as escolas já tinham um grande viés ideológico nesse tempo, quando foram montar, por exemplo, o Ministério da Educação no Brasil, igualmente o viés ideológico estava presente. E nesse caso, era o viés ideológico do John Dewey. Porque os que criaram o Ministério, o Anísio Teixeira e outros, eles foram formados na educação pragmatista do John Dewey. Pragmatismo esse que também vinha com essa carga ideológica. Disso tudo, temos que o Brasil teve uma fase forte de educação liberal, positivista, pragmatista. Bem no início do sistema escolar das universidades, que a gente está falando ali de algumas décadas presentes, aí, década de 30, década de 40, certo? Então, positivista, pragmatista e liberal. Depois começaram a chegar os marxistas, que é outra influência na educação brasileira. Karl Marx, outro filósofo que iremos estudar. Entende por que a gente precisa de uma educação católica do zero? Imagina que num curso de pedagogia jamais você vai ouvir falar sobre esses sujeitos dessa maneira, bem remontado na história. Claro que na pedagogia, qualquer pedagogia que seja, que não católica, ou às vezes até mesmo católica, infelizmente, acaba dizendo o seguinte: olha, a Idade Média é a Idade das Trevas, é isso que você precisa entender, a Igreja Católica é retrógrada, e hoje nós precisamos pensar numa educação avançada, evoluída, porque os tempos são outros. Resumindo, é isso que se diz numa pedagogia qualquer hoje. Então, por isso que é importante entendermos o papel de cada personagem na história, na verdade, não no relativismo. Então, portanto, a doutrinação nas escolas, elas não começaram recentemente no Brasil. Como a gente viu, por exemplo, a estruturação do sistema educacional e universitário no Brasil foi montado de modo a poder doutrinar as pessoas. Quando os marxistas chegaram, a cama já estava pronta, já estava feito o negócio para a implementação do processo da doutrinação. O pensamento marxista nas universidades começou na USP, por exemplo. A USP, no Brasil, Universidade de São Paulo, é a grande porta aberta do pensamento marxista no Brasil, que deu início no Brasil. Hoje temos infiltrado em todas as universidades brasileiras, quase sem exceção. Então, a gente não pode cair também em demagogia
Porque muito das reformas da educação que estão pensando vai nessa linha, né? Tem que trazer mais tecnologia para a educação, aumentar a verba. Muitas propostas, mas sem focar no conteúdo. Ninguém discute o conteúdo da educação. Esse foi o grande mal, o grande problema do pragmatismo, do liberalismo e do relativismo no Brasil, né? Na educação Brasil, mundo afora. É se pensar muito na técnica, aumentar tecnologia, mas não se pensar o conteúdo. E aqui a gente não está falando que a tecnologia é ruim. A gente não está dizendo que a técnica é ruim. Pelo contrário, né? Em grandes encíclicas, os próprios papas, como São João XXIII, sempre foi a favor do progresso. Aliás, o progresso, o verdadeiro desenvolvimento, né? O verdadeiro progresso, ele começa a partir desse pensamento de que em Gênesis, Deus deu ao homem, como nós vimos lá nas nossas primeiras aulas, a missão de dominar a terra, de governar a terra, né? E todas as vezes que nós progredimos, humanamente falando, que progredimos com bens, né, para este mundo, como é um bem, o bem tecnológico, em certa medida, é óbvio que tudo isso também é de Deus, agrada também a Deus. Deus deu essa inteligência ao ser humano para que justamente evoluísse, desenvolvesse em suas técnicas. Isso é importante, mas não é tudo. E justamente não pode excluir a realidade da religião, né? Então, se o conteúdo é deixado de lado, em detrimento das propostas ideológicas, não é a tecnologia, por exemplo, que vai resolver o problema, né? Então, colocamos um computador e o menino simplesmente vai estudar gênero pelo computador. Ou seja, ele vai continuar ignorante, mesmo com o computador. Ser ignorante com o computador não é melhor do que ser ignorante sem. Portanto, o conteúdo que é a chave da coisa. Está errada a forma como muitas pessoas têm pensado o problema. Por isso que quando as pessoas vão começar um colégio católico, por exemplo, nós batemos muito nessa tecla. Olha, fulano, não basta ter boa intenção. Você precisa estudar. Você precisa entender como formar um bom conteúdo, né? Você precisa entender isso. Que da mesma maneira que se você der um computador para uma criança, ela vai acabar estudando gênero pelo computador mesmo, achando que o computador vai resolver o problema, da mesma maneira, quem começa uma escola católica e não conhece a fundo o problema, vai acabar oferecendo mais do mesmo para as pessoas, mais cedo, mais tarde. Vai ficar ali bonitinho na roupa, vai ficar bonitinho ali quando está na igreja, vai ficar bonitinho uma vida piedosa, mas no fundo, e os grandes culpados sempre serão os responsáveis, aqueles que estão à frente, professores e coordenação pedagógica de tudo isso, no fundo, deveriam ter se preparado, deveriam ter estudado a fundo, né? Então, veja, essa é uma grande preocupação para todos nós, não é? E é preciso entender o problema, é preciso entender onde ele começa e onde ele se alastra, para que a gente não repita os mesmos erros com nomes diferentes, né? Então, deixando o ser humano largado para expressar essa realidade, a educação brasileira ela desemboca em outro problema. Então a gente falou do pragmatismo, a gente falou do relativismo, a gente falou do liberalismo, a gente falou agora, né, dessa própria realidade que constitui, né, um dos problemas cernes na educação no Brasil também, que é o positivismo. E existe um outro ponto, né? Então, 5 pontos para nós pensarmos hoje nessa aula: pragmatismo, relativismo, liberalismo, positivismo e sentimentalismo. O que aconteceu com o século XX, século XXI? Aconteceu que, com o advento da nova psicologia, né, com o advento dos estudos mais aprofundados do ser humano, 2 pensadores influenciaram profundamente a maneira como se entende as reações das emoções do ser humano, por exemplo. E esses 2 pensadores, eles também têm forte influência na educação. Então, eu estou falando aqui de Vygotsky, estou falando aqui de Pavlov também. São outros 2 que estudaremos
um pouco mais à frente. Tá? Fiquem tranquilos quanto aos nomes, eu só estou aqui expondo as aulas para que a gente possa entender que o problema é sério, mas existe esperança. Né? Eu não vou ficar falando aqui só dos problemas. Fique tranquilo que essas aulas elas são um pouco mais tensas, pesadas, porque precisam dar esse choque de realidade em nós. O sentimentalismo, ele fez com que as pessoas entendessem o seguinte, olha, as pessoas estão adoecendo emocionalmente falando, elas precisam ser cuidadas e esse cuidado, ele precisa ser um cuidado muito específico, né? Precisa ser o cuidado das suas emoções. Só que, com o problema educacional eminente batendo a porta da sociedade brasileira, isso foi uma grande avalanche. Os psicólogos que se formam nessas universidades acabam, obviamente, estudando esses vieses ideológicos, sendo formados por esses vieses ideológicos, manipulados por meio desses vieses ideológicos e acabam hoje formando também boa parte das pessoas que sofrem por algum tipo de mal mental. E veja, qual que foi o grande problema de tudo isso e qual tem sido o grande problema de tudo isso para a educação e nessa área mais psicologicamente falando. O sentimentalismo é a maneira como eu vejo o mundo e as circunstâncias que me rodeiam. Quer dizer, eu não consigo reconhecer muitas vezes os meus erros e o meu desejo de crescimento, saber aquilo que eu preciso mudar. O sentimentalismo passa uma mãozinha na sua cabeça e diz o seguinte, tudo bem, né? Tudo bem, você é vítima da sociedade, você é o oprimido da sociedade, né? Então, no fundo, toda a sua história de vida te tornou quem você é hoje, né? A sociedade te corrompeu, o seu meio te corrompeu, quer dizer, o sentimentalismo faz um mal danado para a pessoa, adoece ainda mais ela e ela não vai percebendo, e tem adoecido a nossa educação também. Então, quer dizer, o ser humano ele é largado para expressar os seus sentimentos, que foi relativizado. Quer dizer, quem disse que esse sentimento meu aqui é ruim, não pode ser dito, não pode ser falado? Quem disse que eu não posso viver dessa maneira? Né? Quem falou? Né? Então, assim, eu posso. Então, o sentimentalismo deu corda para muita relativização das coisas no mundo. E a ideologia de gênero é fruto do sentimentalismo na educação. Né? Então hoje, por exemplo, uma pessoa, hoje a gente chegou nesse nível, né? Então eu acordo homem e no meio do dia, se eu me sinto mulher, né? Então eu sou uma pessoa fluida, então eu vivo uma vida fluida, quer dizer, a base do meu sentimento, hoje eu estou me sentindo assim hoje, né? Quer dizer, imagina, olha a loucura que vai chegando, né? Aí você constrói lá o banheiro unissex, banheiro único, né? Para homem e para mulher. E aí o cidadão, que hoje se sente mulher, vai lá, só que é homem, vai no banheiro feminino, né? E vice-versa. O que vai acontecer com tudo isso? Se aquilo que eu sou, de verdade, na minha essência, não importa tanto quanto aquilo que eu sinto. O sentimentalismo está devastando a educação no Brasil e no mundo. Então o homem largado para expressar os sentimentos e as coisas que aparecem imediatamente, ele vai fazer coisas ruins, coisas más. Por exemplo, o que acontece se a gente largar um celular com uma criança? Ora, a pessoa precisa ter uma boa formação para buscar coisas boas. Portanto, diante do celular, sem conseguir discernir o que é o bem e o que é o mal, o conteúdo que mais chamar a atenção dela será o mais superficial possível, sexo e violência. Né? É o que mais chama a atenção de uma criança hoje. O sexo e a violência, naturalmente. Né? Se ela não tem uma orientação de um adulto que ensine ela o que é o bem e o que é o mal, ora, ela está largada ao sentimento, ao querer. Né? Então, veja como isso vai ficando sério. Né? É só com a virtude que uma pessoa
ela pode buscar por coisas mais elevadas. Se a virtude não é ensinada a ela, ela não vai conseguir entender que aquela obra de arte é melhor do que a outra. Se a virtude não for ensinada a ela, ela não vai entender que ela precisa melhorar se ela quer ganhar o pódio no desenho dela. Se a virtude não for ensinada à criança, às pessoas, elas não irão entender de que não se trata daquilo que ela está sentindo hoje, se trata daquilo que ela deve fazer, se trata daquilo que ela é. E ponto final. Né? Então, veja, é só com a virtude que a gente consegue elevar as coisas. É só você observar, por exemplo, a música clássica. Não sei se você já ouviu música clássica. Eu detestava. Antes de conhecer, para mim, assim, que sou sanguíneo, né, que sou uma pessoa mais agitada, sempre gostei de música mais agitada, que põe para cima, né, que festa. E música clássica para mim era depressivo, era triste demais, melancólico, né? Isso sem entender. Depois que você passa a conhecer, depois que você realmente se dá, né, a conhecer aquilo, quanta coisa muda. Né? Você vai entendendo aquilo que vai sendo elevado para você. Então, se observa a música clássica, você vai percebendo isso. Para fazer uma música clássica são necessários anos de estudo, uma vida de formação. A mesma coisa uma pessoa que pinta um ícone. Ícone é diferente de imagem. Já viu os ícones? Os ícones eles são muito usados nas igrejas bizantinas. Então veja, o ícone ele é feito à base de muito jejum, oração. São levados às vezes anos para se concluir uma imagem, um ícone. Mas no entanto, quantos ícones ainda hoje, feitos, realizados há milênios, ainda fazem a diferença numa oração, né? Quando introduzidas numa casa, num templo, né? Quando a gente contempla aquilo e sabe o significado daquilo, isso é bonito demais. A imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, por exemplo, aquele ícone, que é todo cheio de simbolismo. Um dia a gente vai fazer isso na aula, vou trazer um ícone e a gente vai falar sobre cada detalhe dele. Então a gente entende isso, olha, a música clássica, tanto a música clássica quanto o ícone, eles assim, levam tempo para serem realizados, para serem feitos, né? Agora, para um funk, por exemplo, qualquer batida já serve, não é preciso muito esforço. Esse é o drama da educação, que não tem nada a ver com a questão do oprimido, do coitadinho, do vítima, né? Ah, mas a periferia, as pessoas têm uma cultura diferente. Não, não tem. É só a gente observar que o mesmo funk que está na periferia está também no bailezinho do rico, né? Então, o dinheiro ele não é em si escudo para a disseminação do mal. A gente vê a mesma coisa. E se o mesmo funk que está na periferia está no baile do rico, o que é que está acontecendo com a cultura? A cultura degradou-se. No Brasil, a educação ela parte de um princípio muito estereótipo. Ela parte de um princípio que não tem nada a ver, mas que é o seguinte, você vai identificar comigo ele. Imaginando que o rico está muito distante do pobre, essa é a fala no Brasil, principalmente politicamente falando. Então presta atenção. Imaginando que o rico está muito distante do pobre, o que é que a educação no Brasil é orientada a realizar? Bom, vamos introduzir cada vez mais o pobre nesse nível aqui, né? Por quê? Porque senão eles não vão conseguir se conversar, senão eles não vão conseguir se compreender culturalmente falando. Então, a linguagem, vamos começar pela linguagem. A linguagem do rico, ela é muito rebuscada, ela é muito culta. Então, vamos dar uma melhorada na linguagem, né, nas escolas, por exemplo, para que a linguagem da periferia, as gírias na periferia, possam fazer parte aqui também dessa cultura, para que eles venham a se entender, né? Os livros que o rico, dá uma olhada, a linguagem, os livros que o rico lê são livros muito difíceis. Vamos começar a introduzir uma coisa um pouco mais moderna. As artes que o rico vê são artes muito complexas. Vamos lá introduzir uma coisa mais periférica, né? Ah, mas por que só aqui, né? Campeonato só no estádio aqui da cidade? Vamos fazer também um campeonato periférico ali. Olha, tudo isso é ruim? Não é. São oportunidades que você vai criando, mas não em nome de unir a cultura. Porque pensando em unir a cultura, o que é que aconteceu com a cultura? Fez isso daqui.
se degradou ainda mais, né? Então trouxe tudo para a lama. Ao invés de elevar o espírito daquele que estava sem acesso à cultura, à boa cultura, né? Então por que não dar à periferia o estudo da música clássica? Por que não dar à periferia o estudo de uma música mais harmoniosa? Por que não dar à periferia os traços da arte clássica? Sabe por quê? Porque no fundo, essas pessoas que pensam no Ministério da Educação não pensam em conteúdo, só pensam em experiências. E imaginando que as experiências, que John Dewey dizia, quanto mais experiências eu vou acumulando na minha vida, eu vou crescendo como pessoa, né? Então, quer dizer, quanto mais experiências, outra palavrinha mágica que está no nosso meio pedagógico, troca, né? Quanto mais troca eu faço com o outro, né? Nesse sentido, quer dizer, mais eu vou acumulando qualidade na minha vida. E não é verdade. Porque a única qualidade que realmente tem o significado desse nome, né? Desse termo, desse conceito, é virtude. Quer dizer, se não é ensinada a virtude a uma pessoa, o acúmulo das coisas que ela realiza não vai tornar ela uma boa pessoa, uma pessoa mais elevada culturalmente, né? Pelo contrário, ela vai se deixar dominar pelas suas paixões interiores, e já que tem um sentimentalismo que passa a mão na cabeça dela, que abraça ela, você acha que ela vai querer coisas mais difíceis? Claro que não. A música clássica é dificílima, tanto para você aprender quanto para você entender. E o funk? O funk não. Então é claro que eu vou preferir o funk. Não é? Por quê? Porque o funk está adepto às minhas paixões interiores, à tendência do mal em mim. Agora a música clássica não. Ela vai me elevar. Só que para ela me elevar requer um esforço. E é justamente o princípio do esforço que vai fazer com que eu seja capaz de selecionar o que é bom, o que não é, o que é melhor e o que é pior. Então, na aula de hoje, um pouquinho dessa estrutura educacional que nós estamos hoje vivendo já de muitas e muitas décadas atrás, como acompanhamos, que são frutos de pensamentos com John Dewey, Anísio Teixeira, Paulo Freire, John Pierce, né? E que, a partir de tudo isso, foi se gerando o pragmatismo, o relativismo, o positivismo e também a realidade do cientificismo, né? Que nós hoje vemos Deus sendo carta fora do baralho e a ciência pragmática crescendo no nosso meio por conta da técnica em lugar do ensino religioso, em lugar do ensino moral. Então, quando eu rompo com a moral, eu estou dizendo o seguinte: eu estou mais preocupado em formar um bom profissional do que uma pessoa realmente boa nesse mundo, né? Quer dizer, que adianta eu ter um bom engenheiro naquilo que ele faz, despreocupado da sua vida naquilo que ele é? Então, o princípio educacional ele não foi realizado. O princípio técnico foi, que é bom, que é útil, mas a essência da educação não foi realizada, porque a finalidade da educação é elevar a alma humana até a santidade. Então, é isso que nós queremos buscar, é isso que nós queremos aprender também por meio desse curso, tá bem? Fico à disposição de vocês, qualquer dúvida, entrem em contato, tá? Qualquer dúvida mesmo, se não entenderam, não tem problema, eu quero aqui poder ajudar vocês pessoalmente nesse caminho que a gente vai percorrer, que ainda é longo, mas persevere, constância, que vai valer muito a pena. A gente encerra as nossas aulas, né, falando a respeito desses temas introdutórios. Na semana que vem temos um professor convidado, como prometido na nossa grade, né, que eu vou disponibilizar aqui para vocês também. E, portanto, no próximo mês nós já iniciaremos então as nossas aulas de História da Educação, na Antiguidade, Idade Média e, por fim, na Idade Moderna. Tá bom? Um grande abraço, bons estudos, fiquem com Deus.